Saudações, caríssimos alunos. Vamos dar início à aula da unidade 4 da disciplina de Fundamentos de Bioquímica, intitulada Ácidos Nucleicos. Bom, nessa aula vão ser abordados os seguintes tópicos. Faremos uma breve introdução, depois falaremos sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos têm base e pentose características e ligações fosfodiéster ligam sucessivos nucleotídeos. Introdução. Nucleotídeos participam em reações enzimáticas, em reações metabólicas. São a ligação química essencial na resposta das células para hormônios e outros estímulos extracelulares. São os componentes estruturais de uma forma de cofatura de enzima e intermediários metabólicos. E são os constituintes dos ácidos nucleicos, ácido deoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA, os depósitos moleculares de informações genéticas. Então aqui a gente pode observar o DNA. Então, o DNA é formado por uma fita dupla, tá vendo? Enquanto que o RNA é uma fita simples. Tá? Então aqui nós temos pares de bases nitrogenadas. E essas bases, elas são algumas um pouco diferentes, a gente vai ver mais na frente. Mas aqui são as bases que nós temos. Citosina, guanina, adenina e timina para o DNA e citosina, guanina, adenina e uracila para o RNA. Tá? A uracila substitui a timina no RNA. Introdução. A estrutura de todas as proteínas e de todas as biomoléculas e componentes celulares é um produto da informação programada dentro da sequência dos nucleotídeos de uma célula de ácido nucleico. Então aqui nós temos uma célula de ácido nucleico e aqui nós temos os nucleotídeos. Tá? A habilidade de guardar e transmitir informações genéticas de uma geração para a seguinte é uma condição fundamental para a vida. Então, se hoje nós estamos ainda sobrevivendo, ainda nos reproduzindo e ainda somos seres humanos, ainda temos as nossas características genéticas, isso devido ao DNA. Então, o DNA ele guarda isso. Então, na hora que eu vou ter um filho, esse filho ele vai ter coisas que são parecidas minhas e da mãe dele. Então, por quê? Porque ele vai pegar informações guardadas no DNA meu e no DNA da mãe. E isso vai ser transmitido. E assim sucessivamente. Quando ele tiver um filho, ele também vai passar essas informações que estão guardadas para o seu próximo filho. Um segmento de uma molécula de DNA que contém a informação necessária para a síntese de um produto biológico funcional, seja proteína ou RNA, é tido como um gene. Então aqui nós temos a célula, o núcleo e os cromossomos. Então aqui como eles são, aqui a gente já vê mais ou menos uma imagem expandida, que eles são formados por essas cadeias enroladas, essas hélices que estão aqui, e a gente observa que essas dupla hélices são o DNA. E aqui a gente representa a sequência das bases nitrogenadas que vão formar o DNA. Então esse aqui é o gene. O RNA tem uma gama de funções e várias classes são encontradas nas células. Então eu tenho RNAs ribossomais, que são componentes estruturais dos ribossomos, os complexos que fazem a síntese de proteína. Então eu tenho aqui o núcleo, aqui novamente o gene, e aqui o RNA, tá vendo? O que ele vai fazer aqui? O DNA é uma dupla hélice, essa dupla hélice vai se abrir e vai vir o DNA, o RNA, e vai copiar uma parte da sequência do DNA. Então, RNA copiando o DNA no núcleo. Tá? RNA mensageiros são intermediários, carregam informações genéticas de um ou muitos genes para o ribossoma, onde as proteínas correspondentes podem ser sintetizadas. Então, olha lá, o RNA mensageiro, aqui ele vai tirar, pegar essas informações e levar aqui para os ribossomos. E aí, lá vem, cada sequência dessa, tá vendo? Essa sequência aqui, ela tem um correspondente de aminoácido. Então, essa sequência traz essa quantidade enorme de aminoácido. Agora, essa outra sequência que ele vai encaixar só traz esse aminoácido. Essa outra sequência traz outros aminoácidos. Então, ele vai codificando, vai pegando esses pedaços e vai pegando os aminoácidos, no caso, que são os correspondentes a cada
sequência dessa. E aí ele vai montando a proteína. RNA de transferência são moléculas adaptadas que traduzem a informação no RNA mensageiro para uma sequência de aminoácidos específica. Então aqui nós temos, né, o RNA de transferência. Estão entendendo? DNA, dupla hélice, vem o RNA, copia, aí esse RNA sai da célula, vai para o ribossomo e lá ele é traduzido pelo RNA de transferência e transformado na sequência de aminoácidos. Nucleotídeos e ácidos nucleicos têm bases e pentoses características. Nucleotídeos têm 3 componentes característicos, uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Então aqui eu tenho uma base, que são essas substâncias que têm grupos de nitrogênio, tá? Um grupo açúcar e mais um grupo fosfato. Essas são as 3 partes que caracterizam o nucleotídeo. A molécula sem o grupo fosfato é chamada de nucleosídeo. Então, quando não há o grupo fosfato, só tem a base e o açúcar, aí é um nucleosídeo. As bases nitrogenadas são derivadas de 2 compostos originais, pirimidina e purina. Então, nós temos as purinas, que são esses anéis duplos, um anel de 6 junto a um anel de 5, são as chamadas bases purínicas. E as bases pirimidínicas são apenas um anel de 6. As bases e pentoses dos nucleotídeos comuns são compostos heterocíclicos. Então, a gente observa, lembrando as aulas de orgânica, que todo composto que tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio no centro do seu anel, ele é chamado de heterocíclico. Então, eu tenho aqui nitrogênio, onde deveria ter um carbono, aqui também, tá? Aqui também. Ó. Então, a gente pode ver que todos esses anéis, eles têm átomos, no caso de nitrogênio, no centro do anel. Então, são esses heterocíclicos de nitrogênio. Tanto o DNA como o RNA contém 2 bases purínicas, que são essas que têm 2 anéis, majoritárias, que são a adenina, esta, que nós temos aqui um NH2, essa posição, e a guanina. A diferença da adenina para a guanina é que aqui no lugar do NH2 é um CO, e aqui onde tem o hidrogênio é um NH2. O resto é tudo igual. E 2 pirimidínicas majoritárias. Tanto no DNA como no RNA, uma das pirimidinas é a citosina. Então, a citosina ela está presente tanto no DNA quanto no RNA. Mas a segunda é a timina no DNA e uracila no RNA. Então, a timina é esta aqui, que tem uma carbonila, um grupo CH3, outra carbonila, e a uracila, ela tem os mesmos 2 grupos CO, mas ela não tem o CH3. Essa é a diferença da uracila para a timina. E a citosina, ela no lugar dessa carbonila aqui, ela tem o NH2. Apenas raramente timina ocorre no RNA e uracila no DNA. Ácidos nucleicos têm 2 tipos de pentoses. Então, nós temos 2 tipos de açúcar, tá? A ribose e a desoxi ou deoxirribose. As unidades de deoxirribonucleotídeos no DNA contêm 2 desoxi-D-ribose e as unidades de RNA contêm D-ribose. Então, qual a diferença da ribose para a desoxirribose? Então, a ribose, você tem esta hidroxila aqui, que é a do segundo carbono depois da ligação da base. E na desoxirribose, ó, não existe essa hidroxila, existe um hidrogênio. Por isso que ela é chamada de desoxi. Aconteceu ali uma desoxidação, uma perda de oxigênio. Em nucleotídeos, ambos os tipos de pentoses têm uma das formas da beta-furanose, anel de 5 membros. Então, todas as duas são anéis de 5 membros. Contém também nucleotídeos com grupos fosfato em posições diferentes da de C5. Ribonucleotídeos 2', 3' ciclomonofosfato é um intermediário isolado, e ribonucleosídeo 3-monofosfato é um produto final da hidrólise do RNA por certas ribonucleases. Então, aqui, ó, a gente vê que na posição 5 do açúcar, nós temos um grupo fosfato. Tá? Já essa aqui, ó, nós não temos mais na posição 5, ó, nós temos na posição 2. Este outro exemplo, nós temos o fosfato na posição 3. E ainda temos esse em que nós temos o fosfato nas posições 2 e 3.
Ligações fosfodiéster ligam sucessivos nucleotídeos. Os nucleotídeos sucessivos, tanto no DNA quanto no RNA, estão covalentemente ligados através de ligação do grupo fosfato, nas quais o grupo 5-hidroxila de uma unidade nucleotídeo está ligado ao grupo 3-hidroxila do próximo nucleotídeo por uma ligação fosfodiéster. Então, o que acontece? Eu tenho o fosfato, eu tenho o açúcar e a base. Esse fosfato, que está na posição 5, ele vai se ligar, está vendo ele aqui, ó, fosfato está na posição 5, vai se ligar à posição 3 de um açúcar, de um outro açúcar. Pode ver que todos os fosfatos dos açúcares estão ligados, que estão na posição 5, estão ligados ao outro açúcar na posição 3. Tá? Tanto no DNA quanto no RNA. O esqueleto covalente dos ácidos nucleicos consiste de resíduos fosfato e pentose. Então, nós temos resíduos fosfatos e pentose. E as bases nitrogenadas podem ser consideradas como grupos laterais unidos ao esqueleto em intervalos regulares. Então, deste lado do DNA, nós temos o fosfato e a pentose. E no centro, as bases, ó, adenina, timina, citosina, uracila, guanina, citosina. Tá? Ambos os esqueletos de RNA e DNA são hidrofílicos. Então, eles são polares. Por quê? Porque do lado de fora, o que a gente tem é grupos fosfatos negativos, que são grupos polares. Grupos hidroxílicos dos resíduos de açúcar formam ligação de hidrogênio com água. Então, além desse grupo fosfato, ó, nós ainda temos os resíduos aqui, ó, de grupos hidroxílicos. Ó. No DNA a gente só tem aqui, mas no RNA, olha o tanto que a gente tem. O H. Ligações fosfodiéster ainda, né? Todas as ligações fosfodiéster têm a mesma orientação ao longo da cadeia, dando a cada fileira de ácido nucleico uma polaridade específica e distintos finais 5' e 3'. 5' e 3'. Outros grupos, mais frequentemente um ou mais fosfatos, podem estar presentes em um ou mais finais. O esqueleto covalente do DNA e RNA está sujeito à hidrólise lenta e não enzimática das ligações fosfodiéster. Bom, na vida o que realmente vale a pena demora e custa alcançar, por isso não desista da primeira dificuldade. Aqui nossas referências. Um bom estudo a todos e até a próxima.